Olá, alunos do sétimo ano. A aula de hoje será sobre seres microscópicos, fungos, bactérias e protozoários. Nós daremos início falando um pouco sobre as características geradas das bactérias. As bactérias, elas são seres unicelulares. Uni vem de único, celulares vem de células. Além disso, as bactérias também são consideradas seres procariontes, ou seja, o material genético das bactérias, eles não ficam dentro de um núcleo, por isso que eles são chamados de procariontes. Existem bactérias que são autotróficas, bactérias que são heterotróficas. As bactérias autotróficas são aquelas bactérias que conseguem realizar o seu próprio alimento. As bactérias heterotróficas são aquelas bactérias que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Elas podem viver de forma em colônias. As bactérias, elas não conseguem ser vistas a olho nu. Como um habitat, ela tem o solo, o ar, a água em nosso organismo. Com relação às bactérias heterótrofas, que são aquelas bactérias que alimentam-se principalmente da matéria orgânica em decomposição. Ou seja, são aquelas bactérias que realizam a decomposição, se alimentando mais precisamente dos seres mortos. A matéria orgânica presente nos organismos mortos, ela vai ser transformada por essas bactérias em matéria inorgânica, como sais minerais, e assim ela vai se alimentar. As bactérias decompositoras, elas têm uma contribuição muito grande em relação à reciclagem da matéria na natureza. Porque nós estamos acostumados a acreditar que as bactérias elas só nos fazem mal, mas não. As bactérias elas têm uma importância biológica muito grande na natureza, porque é ela que faz a decomposição daqueles seres que já morreram. Se os seres não existissem após a sua morte, as bactérias para realizar a decomposição, nós teríamos um grave problema, que seria o acúmulo desses seres mortos na natureza. Onde nós iríamos colocar tanto o ser humano morto, quanto os animais mortos? Nós temos também as bactérias, elas realizam um processo que a gente chama de mutualismo. Na verdade, o mutualismo nada mais é do que a bactéria, ela se unindo a outro organismo, a outro ser vivo, como, por exemplo, as bactérias que vivem no estômago de alguns bois, principalmente de animais que ruminam, como a cabra, o bode, a girafa, o gado. Esses animais, eles possuem bactérias benéficas na região do estômago deles, que começam a digerir um material que o animal não consegue, que é a celulose. Mas as bactérias mutualísticas, elas fazem isso pelo animal. Existem algumas bactérias que são autótrofas, que a gente chama ela, na verdade, de cianobactéria. O que é que vai diferenciar a bactéria autótrofica para a heterotrófica? A bactéria autotrófica é aquela bactéria que ela vai conseguir fabricar, produzir o seu próprio alimento, realizando o processo que a gente já está cansado de saber, é chamado de fotossíntese. Temos também algumas bactérias que são chamadas bactérias fermentadoras, né, que são as bactérias benéficas. São aquelas bactérias que conseguem fazer o iogurte, são bactérias que fazem a fermentação do vinho, são bactérias que fazem a fermentação acética para produzir o vinagre, é outro tipo de bactéria fermentadora que faz a coalhada, tá? E como eu falei, né, nós temos também bactérias no nosso estômago, não só nos animais que eu citei. Essas bactérias são chamadas de benéficas porque elas vão atuar de forma mutualística. Por que de forma mutualística? Porque nem a bactéria vai fazer mal ao meu organismo, nem eu vou fazer mal a ela. Ao contrário, ela vai trazer benefícios para o homem. Um exemplo de bactérias mutualísticas que vivem na flora intestinal, né? Elas podem estar contidas naquele danoninho do gênio, naquele Yakult, que é chamado de Yakult. Quando uma pessoa estiver com constipação intestinal, com o intestino desregulado, ela pode sim tomar um Yakult desse, que é a base de lactobacilos, para que ele possa recompor
a flora intestinal dele, porque as bactérias, que são os lactobacilos, que contêm o Yakult, bactérias benéficas e que trará para o intestino do homem uma regulação. Mas, ao mesmo tempo, bactéria não só faz bem. Nós também sabemos que tem bactérias patogênicas, né? Que são bactérias que fazem mal, sim, à saúde. Como exemplo, a gente tem a tuberculose, o tétano, a lepra, o sífilis, a cólera, a pneumonia bacteriana, que são doenças causadas, né, provocadas pela infecção do homem através de um tipo de bactéria. A gente entra agora no segundo semicroscópico, que são os fungos. Todos os fungos fazem parte do reino fungi. Dentro do reino fungi, nós temos vários fungos como exemplo para dar para vocês. Eu posso dar como exemplo bolor do pão, o mofo, a orelha de pau, o cogumelo. São seres que fazem parte do grupo do reino dos fungos. Todos os fungos, eles são heterotróficos, certo? Ou seja, são seres que decompõem a matéria orgânica para poder se alimentar. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem esses seres heterótrofos que fazem essa absorção, né, através da produção de enzimas, nós temos também fungos que a gente chama de fungos saprófitos, que são aqueles fungos que fazem a decomposição, mas de seres mortos. Por isso o nome, fungos saprófitos. Nós temos também como características gerais, né, algumas leveduras. É o fungo que a gente faz a cerveja. Ele é um fungo que a gente diz que ele é unicelular. Os fungos, eles podem ter várias classificações. Para vocês, alunos do 7º ano, o livro só trouxe 3 tipos de classificação. Trouxe o zigomiceto, trouxe os ascomicetos e trouxe os basidiomicetos. O que é que vai diferenciar cada grupo de fungos? Aqui, nesse slide, vocês podem visualizar a presença de vários tipos de fungos do tipo zigomicetos. O que é que ele tem como característica principal? Todo fungo zigomiceto, ele é pluricelular. Eles são terrestres. Eles não formam corpo de frutificação, como forma, por exemplo, lá no outro grupo, onde a gente vai ver o cogumelo. Os zigomicetos, eles se alimentam de matéria orgânica já morta. Os zigomicetos têm como também principal exemplo as micorrizas. Algumas espécies do grupo dos zigomicetos, elas podem ser consideradas parasitas, como, por exemplo, o bolor preto do pão. Esse fungo zigomiceto, você pode observar aqui nesse morango, né, essa pelugem branca aqui, né, circundando pelo morango. Isso é um fungo do tipo zigomiceto. Aqui nós temos vários exemplos de fungos, né, que fazem parte da classificação ascomiceta. Os ascomicetos, gente, eles podem ser ou unicelular ou pluricelular. Se ele for unicelular, serão ascomicetos com uma célula. Se eles forem pluricelular, serão seres com várias células. Dentro desse grupo, nós temos em torno de 32.300 espécies. Mas, diferente do outro grupo que a gente viu anteriormente, os ascomicetos, eles formam, sim, corpo de frutificação. E o nome desse corpo de frutificação é denominado de ascocarpo. Os seres unicelulares que fazem parte dos ascomicetos, eles são representados pelas leveduras, que fazem a cerveja. O nome desse fungo aqui, que é microscópico, lógico, é o Saccharomyces cerevisiae. Outras características dos ascomicetos é que alguns podem ser comestíveis, têm uma economia muito importante para o homem, certo? Alguns são utilizados na indústria de bebida alcoólica, como eu falei no caso da levedura de cerveja, né, que é o Saccharomyces cerevisiae. E temos, né, outros principais representantes do grupo dos ascomicetos que vale a pena falar, que é o Roquefort e o Comerfort, né, que são 2 tipos de fungos que fazem a produção de um dos queijos mais caros do mundo. Existem queijos à base de fungos, mas também
Eu tenho fungos que são importantes, que fazem parte do grupo dos ascomicetos, que têm uma importância econômica dentro da indústria farmacêutica, porque eles produzem antibióticos, como, por exemplo, a própria penicilina. A penicilina foi um dos primeiros antibióticos que surgiram há muito tempo atrás, séculos passados. E foi a partir da descoberta desse fungo que se puderam produzir outros antibióticos à base da própria penicilina. E a penicilina nada mais é do que um fungo do grupo dos ascomicetes. Por fim, o último grupo que classifica no livro de vocês os fungos são os basidiomicetos. Veja que os basidiomicetos eu tenho como característica principal os cogumelos. Eles formam o corpo de frutificação. Na verdade, o corpo de frutificação é essa estrutura aqui do fungo, certo? Como, por exemplo, o cogumelo. Esse é um grupo que tem uma quantidade de espécies menor do que o ascomiceto, em torno de 22.300 espécies, são decompositores, tem algumas espécies de basidiomicetos que são venenosos, tá? E o interessante é que existem cogumelos que são tóxicos, que podem levar à morte, que são venenosos, e existem cogumelos que não são. Aqueles cogumelos que são venenosos, eles alertam a partir da sua própria característica física. Se você olhar, por exemplo, para esse fungo aqui, para esse cogumelo, você vai ver que ele tem como característica no seu corpo de frutificação a cor avermelhada. Essa cor vermelha é um alerta para mostrar para você que ele já é, sim, um fungo que tem veneno, que não pode ser consumido. Mas existem fungos do grupo dos basidiomicetos, como, por exemplo, o champignon, que é um cogumelo que ele serve, sim, para ser utilizado na indústria alimentícia. E o interessante é que ele é um dos alimentos mais caros, né, da culinária oriental. A culinária oriental utiliza o cogumelo como nós brasileiros utilizamos a carne na nossa alimentação. E é um prato muito caro. Assim, os fungos eles podem atuar também de forma mutualística. Como assim, Bruno, de forma mutualística? É o caso dos líquens. O que é o líquen, gente? O líquen é uma associação mutualística ou simbiótica, que é a mesma coisa, entre um fungo e uma alga. Alga é um protozoário, certo? Então, a união da alga, que é um protozoário, com o fungo, vai formar o que a gente chama de líquen. Aqui é um líquen, aqui é o líquen. Parece muito com um limo, né, que dá no tronco das árvores. Ele uma função uma importância biológica na natureza, para fixar o nitrogênio no solo. Os links, eles conseguem indicar poluentes. Os links, eles conseguem monitorar substâncias radioativas. Mas, ao mesmo tempo que nós temos fungos mutualísticos, nós temos também fungos decompositores, como nós já vimos. Fungos que vão atuar diretamente fazendo a decomposição da matéria, tá? Principalmente de seres mortos, pegando esses seres mortos e convertendo ele em matéria inorgânica para servir de alimento. Por fim, a gente tem os fungos que são chamados de fungos parasitas, né? Esses fungos parasitas são aqueles fungos que podem trazer ferrugem nas folhas de algumas plantas, podem trazer o esporão de centeio, que é essa parte, eita, aqui é o fungo que dá no trigo, tá? Então, tudo isso são fungos que parasitam também vegetais. Ao mesmo tempo, a gente também tem fungos que causam algumas doenças no homem, como, por exemplo, o pé de atleta, que é uma doença que é provocada por um fungo causado no ser humano. Outro grupo de micro-organismos que eu vou mostrar para vocês são os protozoários. As características principais dos protozoários é a seguinte, aqui é um exemplo de um protozoário, tá? Esse é chamado de Paramecium, um protozoário de água doce, tá? Mas só para mostrar para vocês que os protozoários, eles podem ser unicelulares livres, eles também podem ser protozoários parasitas, os protozoários também podem viver presos, no caso de São Cesses, né? Eles podem se locomover de 3 formas, que nós vamos ver daqui a pouco, ou por cílios, ou por flagelos, ou por pseudópodes,
tá? A digestão dele é intracelular, ocorre dentro da célula. Eles respiram na presença de oxigênio ou na ausência de oxigênio, no caso dos parasitas. A principal excreção desses seres vivos, que são os protozoários, é amônia. Esses animais, desculpe, esses protozoários, não são animais, eles têm um vacúolo que a gente chama de vacúolo contrátil. Essa estrutura aqui, gente, ó, tá vendo? Para que é que vai servir esse vacúolo contrátil? Vai possuir principalmente em protozoários de água doce. Os protozoários de água doce, para que ele não introduza muita água no seu corpo, é necessário que ele realize um processo que a gente chama de pulsação, contração, colocando essa água fora do corpo dele, saindo do meio mais concentrado de água para o menos concentrado. E a gente entra aí no primeiro grupo, né? O grupo das amebas que tem no livro de vocês, que é chamado de grupo dos sacordinhos. Gente, o que é que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? O modo de vida desse animal, como é que ele se locomove, tá? Então, eles são animais que podem viver livre ou podem viver parasitando, tá? São protozoários, repito, não são animais. Perdoe-me toda vez que eu falo animal, mas são protozoários, tá? E a principal característica desses protozoários é se locomover por pseudópodes. Não é uma locomoção por pseudópode, é uma locomoção pseudo, de falsos, podos, de pés. Ou seja, são protozoários com falsos pés. Aqui é que vai servir esses pseudópodes. Olha essa imagem aqui. Aqui é o alimento que está sendo introduzido, capturado pelos pseudópodes. Aqui é que vai servir esse pseudópode, tanto para servir como locomoção, como também vai servir para a captura de alimento. Então, esse protozoário captura o alimento, coloca para dentro do corpo dele, começa a fazer a digestão. O que não interessa para ele, ele coloca para fora do corpo. Então, essa é a característica dos sarcodinhos. O outro grupo é um grupo dos flagelados, tá? Gente, os flagelados, ou como ele é conhecido, o filho dos zoomastigófaras, ele tem como principal representante para vocês, para ficar bem fácil, o Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi é um protozoário, é o protozoário que causa a doença de Chagas, certo? Ele é um parasita humano, utiliza o homem como hospedeiro definitivo, porque o hospedeiro intermediário dele é o barbeiro, que é o inseto. O interessante sobre os flagelados, os protozoários ou mastigóforas, é que no caso do barbeiro, quando ele pica uma pessoa, o aparelho bucal do inseto, do barbeiro, é um aparelho bucal picador, ele defeca ao mesmo tempo que ele pica. Não é através da picada do mosquito do barbeiro que vai ser introduzido o protozoário na corrente sanguínea. É através das fezes do animal, que vai provocar a coceira na pele, uma irritação. Nós coçaremos a pele quando a gente coçar, o protozoário que está ali microscópio vai entrar na corrente sanguínea. Ele vai diretamente atuar e agir no coração, no músculo cardíaco. Por isso que um dos principais sintomas da doença de Chagas é principalmente o crescimento do músculo cardíaco, que a gente diz que o coração está crescendo. Mas como é esse protozoário saiu da minha pele e foi nadando até o coração? Através de quem? Os flagelos. Por isso que o nome desses protozoários são protozoários flagelados. O último grupo é o grupo dos ciliados. Gente, qual é a característica principal dos ciliados? Cílios no corpo. Tudo isso que tem ao redor do corpo do animal, como vocês estão vendo aqui, são chamados de cílios. A função desses cílios nada mais é do que vai ser locomover o protozoário. Lembra aqui o paramécio que eu mostrei, ó, ao redor do corpo do animal, vai ter muitos cílios, certo? Isso também é uma característica que a gente pode diferenciar do flagelo. O cílio, perceba que ele é curto. O flagelo, perceba que aqui é um flagelo, ó, é longo. O cílio, ele tem várias quantidades, são numerosos no corpo do protozoário. O flagelo não.
Olha o caso aqui da Trypanosoma cruzi, eu só tenho um flagelo no protozoário. Olha aqui o da leishmania, que vai provocar leishmaniose, outra doença provocada por protozoário. Apenas um flagelo. Mas nos cílios, não. São centenas, milhares de cílios ao redor do corpo. E o último é o grupo dos apicomplexos, né, que são os esporozoários. Qual é a principal característica dele, gente? É o complexo apical, como apêndice locomotor. Eles vão se locomover com a ajuda do complexo apical, certo? E além da locomoção, esse complexo apical, ele vai conseguir penetrar na célula hospedeira com maior facilidade, tá? Todos os esporozoários, eles são parasitas, e eles podem provocar duas doenças, né? Que talvez não sejam muito conhecidas para vocês, é o que a gente chama de toxoplasmose, que é aquela doença que é provocada através das fezes de animais, principalmente de cães e gatos, e temos a malária. A malária que também é uma doença que ela é transmitida pelo inseto Anopheles, né? E tem como nome científico o protozoário Plasmodium. É justamente o Plasmodium, né, que vai ser o transmissor da malária. O Toxoplasma gondii, que vai ser o transmissor da toxoplasmose. Então, veja que nós, na verdade, nós estamos apenas analisando, dentro de cada grupo, né, quais são as suas principais características. No caso dos protozoários, mais precisamente, é o modo de vida do animal, modo de vida do protozoário, desculpa mais uma vez, e a doença que ele pode trazer para o homem, né, e para que é que serve cada estrutura de locomoção dele, tá? Por fim, vocês irão realizar hoje a atividade da página 110 do livro. Assim, eu concluo minha aula de hoje. Desejo a todos saúde, fiquem com Deus, fiquem em casa e deixe a escola vá até você. Muito obrigado pela atenção de todos.